Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Saúde da mulher. Governo anuncia medidas para facilitar o parto humanizado. Entre as diretrizes que vão ser adotadas no Sistema Único de Saúde estão: deixar as gestantes escolherem a posição mais confortável na hora do parto, acabar com o jejum obrigatório, permitir a presença na hora do parto de doula e acompanhante. Reforma da Previdência será tema de audiência pública na Câmara Municipal. No próximo dia 29 de março, uma discussão, uma audiência pública aqui para debatermos com mais afinco essa questão da reforma da Previdência. MEC divulga dados do ENAD 2015 e o resultado preocupa. Somente 13 a cada 10 não pagam pela educação. Dinheiro no bolso. Saques de contas inativas do FGTS começam nesta sexta. É agora no Câmara Notícias. Na 9ª sessão ordinária da Câmara, realizada no último dia 7, a vereadora doutora Régia fez duras críticas ao projeto de reforma da Previdência. Pediu que a moção de repúdio seja enviada ao governo federal e falou sobre a audiência pública que está sendo organizada sobre o tema. Acompanhe. A reforma da Previdência, para nós, é um retrocesso. Tá? Na forma como ela está sendo proposta, ela retira dos trabalhadores brasileiros todos os benefícios conquistados e penaliza, principalmente, a população mais pobre do país. Ela tira a aposentadoria especial dos professores e ela altera o cálculo e reduz o valor dos benefícios previdenciários em geral. Proíbe o acúmulo de benefícios e tem mais. Com 49 anos de contribuição, que é a proposta, e 90 de idade, ninguém vai conseguir aposentar nesse país. No próximo dia 29 de março, uma discussão, uma audiência pública aqui, para debatermos com mais afinco essa questão da reforma da Previdência. Em uma de suas intervenções, o vereador Ralph reforçou as críticas feitas por doutora Régia à reforma da Previdência e ressaltou que os alvos deveriam ser outros. Antes de pensar na reforma da Previdência, a gente tinha que pensar em cobrar as grandes empresas, que muitos aqui receberam no WhatsApp, que não pagam o INSS dos seus funcionários. A gente tem que pensar em cobrar essas empresas. Antes da gente pensar na reforma da Previdência, a gente tinha que pensar em instituir o imposto que está na Constituição Federal, que é o imposto sobre grandes fortunas. 2% da nossa população concentra mais de 50% da riqueza do nosso país e não tem imposto sobre grandes fortunas. Enquanto isso, a nossa população, maioria de trabalhadores, estão aí sofrendo uma ameaça de serem penalizados em relação à reforma da Previdência. O vereador Josias da Juco falou sobre a sua ida, junto com o vereador Ralph, à formatura do curso de Libras, promovido pela Secretaria de Promoção Social, e apresentou uma moção reivindicando a presença de um tradutor de Libras para acompanhar as sessões na Câmara e eventos oficiais da Prefeitura. Nós estamos reivindicando, junto à presidência, para que a gente tenha aqui uma pessoa que possa fazer essa transmissão através de sinais, da língua de sinais, para que as pessoas que venham visitar a Câmara Municipal possam também entender o que os vereadores e as autoridades aqui estão falando. E, ao mesmo tempo também, senhor presidente, nós estamos fazendo uma indicação ao seu prefeito, Rogério Lins, que tenha profissionais, tradutores, na recepção da Prefeitura e até nos eventos oficiais da Prefeitura, fazendo essa tradução da língua de sinais para as pessoas que têm deficiência, que possam entender a linguagem que está sendo falada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um fórum em São Paulo em que defendeu a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela não é um objeto de decisão, ela é uma necessidade, ela está decorrendo em função da evolução das contas públicas brasileiras. A Previdência brasileira tem um ponto extremamente positivo, ela é generosa. Ninguém questiona
que isto é algo que é positivo, que é uma coisa que deve ser perseguida e etc. Por outro lado, a questão não é essa. A questão não é se isso é bom ou ruim. É bom. O problema é que quem paga isso é a sociedade brasileira. Então nós temos que analisar a capacidade da sociedade de pagar. O fato é que é uma necessidade, porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil e, de fato, compete a essa geração de brasileiros enfrentar esse problema. Pessoas com mais de 50 anos estão cada vez mais comprometendo a renda com empréstimos. A recessão, o desemprego e o tempo que as famílias levam para se reestruturar são as principais causas. Dona Gessi tem 70 anos e é aposentada. Viver com o que ganha foi um desafio no último ano. Carne agora, ela só come uma vez por semana e só paga as contas essenciais de casa. Abóbora, feijão, arroz, luz, gás, água. A situação do seu Adilson também não é fácil. Ele tem 65 anos e está desempregado. Sobrevive de bicos e o dinheiro não é suficiente. Acho que eu devo mais do que eu penso na minha vida. De acordo com o indicador de dívidas em atraso do SPC de Minas, a inadimplência entre pessoas com mais de 50 anos aumentou quase 60% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O porquê disso é recessão. A família, composta por vários membros, incluindo alguns aposentados, ela acaba um ajudando o outro. Aquele que perde emprego, ele é salvo pelo outro membro da família que ainda tem renda. A análise feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que os homens são mais inadimplentes que as mulheres, por serem eles os maiores responsáveis financeiros. Uma razão para este índice pode ser o aumento na proporção de homens desligados do mercado de trabalho nos últimos meses. Como resultado, na falta de dinheiro para honrar os compromissos, muitos acabam recorrendo ao empréstimo, principalmente os aposentados. O aposentado consegue um empréstimo consignado que tem taxas de juros muito mais baixas do que as taxas de juros de empréstimos normais, empréstimo de juros normal ao consumidor. E apesar da situação econômica do país mostrar sinais de recuperação, o especialista explica que, possivelmente, os efeitos de uma economia melhor só serão sentidos a partir do ano que vem. Enquanto isso, a dica é economizar, adequar o estilo de vida e evitar fazer novos compromissos com o dinheiro. O percentual saudável de endividamento é zero. O ideal é ter poupança, guardar. E no próximo bloco, MEC divulga dados do ENAD e o resultado não é nada bom. Numa escala de 1 a 5, a grande maioria ficou com a classificação intermediária, com avaliação 3. E ainda hoje, parece luta, mas não é. Você já ouviu falar do cramping? É uma dança onde a gente retrata a predominância, a atitude, e movimentações em que utiliza força, dinamismo, velocidade. É que o cramp ela nasce a partir de uma cultura urbana de conflitos. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo federal anunciou uma série de medidas para garantir que a mulher possa planejar a gravidez
e ter acesso ao parto humanizado. O objetivo é dar mais segurança às mulheres que fazem a opção pelo parto normal. Ser mulher é também poder ser mãe. Caminho escolhido por Emanuela, que está com 4 meses de gestação. Ela vai trazer Maria Inês ao mundo com o apoio de uma doula, uma assistente que acompanha a mulher antes, durante e depois do nascimento do bebê. E o parto vai ser normal. Eu escolhi porque eu acho que a gente passa 9 meses carregando um filho e o primeiro momento eu gostaria que ele viesse para os meus braços. Então, é uma coisa que o parto normal me possibilita, né? A cesárea a gente está sedada, às vezes a mão está amarrada, não consegue pegar o bebê. Nós trabalhamos para preparar a mulher para o seu parto. Se ela deseja ele normal e natural, nós vamos preparar para isso. Para proteger as mulheres nesse momento tão sensível, o governo anunciou medidas que garantem o direito ao parto normal humanizado. Entre as diretrizes que vão ser adotadas no Sistema Único de Saúde estão deixar as gestantes escolherem a posição mais confortável na hora do parto, acabar com o jejum obrigatório, permitir a presença na hora do parto de doula e acompanhante, promover medidas que diminuam a dor, como banhos quentes, massagem e técnicas de relaxamento, garantir o direito à anestesia, contraindicar a manobra de Christeler, em que a barriga da mulher é pressionada para tentar auxiliar o nascimento da criança, permitir que o parto possa ser feito por enfermeira obstetra e obstetriz. O documento também traz 2 medidas que só o coração de mãe sabe mensurar a importância. Permitir o contato pele a pele imediato com a criança após o nascimento e evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o parto. Ativa a imunidade do bebê, fortalece o organismo, menor risco de internação em UTI, prematuridade, baixo peso e de desenvolver problemas respiratórios. Também foram anunciadas medidas para garantir à mulher o direito de engravidar apenas quando quiser. Em até 180 dias, as maternidades brasileiras deverão oferecer o dispositivo intrauterino de cobre, o DIU, para mulheres após o parto ou após um aborto. O DIU dura em média 10 anos e é um dos métodos contraceptivos mais seguros. Segundo o Ministério da Saúde, 55% das gravidezes não são planejadas. Nas adolescentes, esse percentual chega a 66%. Até 2018, serão investidos mais de 12 milhões de reais na oferta de DIU no SUS. Apenas 33% das mulheres utilizam contraceptivos. Portanto, a expectativa nossa é de que com esse incentivo à implantação do DIU, que pode ser utilizado em adolescentes, em jovens, não há restrição, é um procedimento muito eficiente que dá ampla tranquilidade às mulheres. A primeira-dama, Marcela Temer, lembrou da luta de mulheres e da responsabilidade do Estado. Ainda temos muitas lutas para vencer. Devemos acabar com a intolerância que afronta a rotina de muitas mulheres, vítimas da violência física, sexual e psicológica. O presidente Michel Temer destacou a participação crescente da mulher na sociedade e a importância delas na economia e na política. O Brasil conta com as mulheres, conta com todos os brasileiros, mas tem a mais absoluta convicção de que a força motriz mais relevante do exercício da cidadania brasileira está nas mulheres. Temer lembrou de quando criou a primeira delegacia do país destinada a atender mulheres, como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e destacou as medidas que o governo vem tomando para combater a violência contra a mulher. Um dos primeiros pilares do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado muito recentemente, é exatamente o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher. Nós estamos até cuidando, de criar um fundo de combate à violência contra a mulher. Estamos fortalecendo a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o 180. O Ministério da Educação divulgou os dados das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD de 2015. E os números mostram que o ensino superior no Brasil precisa melhorar. 11% dos cursos ficaram com as notas mais baixas e apenas 1% com as notas mais altas.
Somente 5% dos alunos e apenas 1% dos cursos e das instituições atingiram uma nota máxima na avaliação. Numa escala de 1 a 5, a grande maioria ficou com a classificação intermediária, com avaliação 3. Os dados são referentes à edição do ENAD de 2015, quando pouco mais de 447 mil estudantes que concluíram o curso fizeram uma prova. Foram avaliados alunos de 8.121 cursos em 26 áreas de 2.109 instituições de ensino. Do total, 893 cursos e 15% das instituições selecionadas tiveram notas abaixo de 3, média considerada insuficiente. Nesses casos, o MEC pode aplicar punições, como, por exemplo, impedir a abertura de novas vagas e até mesmo cancelar parcerias com o FIES e com o ProUni. De acordo com o perfil, eles são em sua maioria solteiros, brancos, moram com os pais e dedicam até 3 horas por semana aos estudos, além das aulas. 33,8% deles são os primeiros da família que concluíram o ensino superior. 66,4%, além de estudar, trabalham. 28,4% estão fora do mercado. São, em sua maioria, cursos noturnos ou de um único período e permite que o estudante trabalhe. 6 entre 10 têm renda familiar de até 4 salários mínimos e meio. Mesmo assim, 45% estão em faculdades particulares e não têm nenhum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. Dos que têm ajuda para quitar as mensalidades, o FIES aparece como principal fonte de financiamento. Somente 13 a cada 10 não pagam pela educação. A Câmara dos Deputados aprovou novas regras para evitar a superpopulação de cães e gatos em todo o país. O projeto de lei determina a esterilização permanente dos animais nos locais onde há grande quantidade deles. O procedimento será feito exclusivamente por um veterinário e deve garantir a segurança e o bem-estar dos bichos. Além disso, órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais estão proibidos de eliminar os animais, exceto em casos de doenças incuráveis que representem risco a outros cães e gatos ou às pessoas. O projeto segue para a sanção presidencial. E a produção de veículos cresceu 39% em fevereiro. As exportações bateram recorde para o mês. Mais de 60 mil unidades foram enviadas para o exterior, segundo a Anfávia, a Associação dos Fabricantes. Apesar disso, as vendas de veículos dentro do país caíram mais uma vez. As vendas internas de veículos frustraram os fabricantes em fevereiro, pelo segundo mês seguido. A queda nos licenciamentos foi de 7,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O pior desempenho foi no segmento de caminhões, que encolheu mais de 32% em 12 meses. Apesar da queda nas vendas, a produção de veículos subiu no começo deste ano, 39%, e as exportações tiveram o melhor começo de ano da história, com mais de 104 mil unidades vendidas, em janeiro e fevereiro. Alguns mercados têm puxado o desempenho positivo, como o Uruguai e a Colômbia. Nós tivemos no Uruguai um aumento, no acumulado de janeiro e fevereiro, um aumento de mais de 500% em relação ao que a gente exportou ano passado. Que a gente possa usar mais essa possibilidade de comércio internacional para reduzir um pouco a nossa ociosidade produtiva. Apesar do ótimo desempenho das exportações, as vendas externas de veículos fabricados no Brasil ainda não compensam a forte retração do mercado interno. Para tentar vender mais, as montadoras preparam novidades. Só este ano estão previstos 20 lançamentos de veículos. Como a gente falou, o primeiro trimestre que a gente já esperava que tivesse uma estabilidade maior, ainda não aconteceu janeiro e fevereiro. Nós achamos que estamos chegando nesse nível de estabilidade. Apenas o crescimento deverá vir mais para o segundo semestre desse ano, é a nossa expectativa. E você vai ver a seguir. Haja paciência. Pesquisa aponta Rio como a 8ª cidade mais congestionada do mundo. 1h30. Você acha que você leva esse tempo? Pela desorganização da cidade, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para ir para a Baixada, umas 2h30, 3 horas. Com sorte. Saques das contas inativas do FGTS. Agências da Caixa terão horário especial. Não perca, é no último bloco.
Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Você já ficou irritado em um engarrafamento? Parece que os cariocas passam mais por isso. Um ranking feito por uma empresa holandesa mostra que o Rio de Janeiro é a 8ª cidade mais congestionada do mundo. E a lista tem 390 cidades de 48 países. Alan trabalha no centro do Rio. Ele morava em Niterói, na região metropolitana, e há um mês alugou um apartamento na zona sul da capital. Hoje, ele está a 4 estações de metrô do trabalho. Eu tenho mais tempo para me dedicar. Por exemplo, hoje eu acordei às 6, fui à academia. Da academia eu voltei para casa, preparei um café da manhã, preparei o meu almoço. Mas para muitos cariocas, não há como escapar dos congestionamentos. 1h30. Você acha que você leva esse tempo? Pela desorganização da cidade, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Para ir para a Baixada, umas 2h30, 3 horas. Com sorte. Os cariocas têm o que reclamar do trânsito. O Rio está entre as 10 cidades mais congestionadas do mundo, de acordo com um levantamento feito pela empresa de GPS holandesa TomTom. O motorista leva, em média, 47% mais tempo para se deslocar na cidade por causa do tráfego. No ranking mundial, a cidade do México ficou em primeiro lugar, seguida de Bangkok, capital da Tailândia, e Jacarta, na Indonésia. O Rio de Janeiro ficou em 8º. Você tem que dar as medidas de engenharia de tráfego, sincronismo, semafórico, obediência às leis de trânsito, de não parar em fila dupla e tal, e o patrulhamento de trânsito. Outras cidades brasileiras estão no ranking elaborado pela empresa holandesa. Salvador, na Bahia, ficou em 28º. Recife, em Pernambuco, ficou em 43º. Fortaleza, no Ceará, em 47º. São Paulo aparece em 71º. Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 99º. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 114º. Brasília, no Distrito Federal, em 141º. E Curitiba, no Paraná, em 144º. Para fugir dos congestionamentos, há quem opte por transporte alternativo, desde bicicleta até skate. É o caso do Lucas. De skate eu sempre consigo me adiantar pelo trânsito, pelas ciclovias, em cima da calçada também, dividindo com os pedestres, e aí isso sempre me adianta muito quando eu vou me locomover aqui pelo centro, ou até um pouco mais longe de vez em quando. E o brasileiro segue no sufoco para administrar o orçamento nessa crise. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que o número de famílias endividadas e inadimplentes cresceu em fevereiro. O número de brasileiros endividados passou de 55% em janeiro para 56% em fevereiro. No mesmo período, as famílias com alguma conta em atraso cresceram de 22% para 23% e aumentou o percentual de pessoas que não vão conseguir pagar as dívidas. Os principais débitos no mês passado foram com cartão de crédito, seguido por carnês,
crédito pessoal e financiamento de carro. Movimentos parecidos com luta, que são disputados em uma batalha. Pode não parecer, mas estamos falando de uma dança, que carrega várias representações culturais e que começa a ganhar força no Maranhão. A dança nasceu na comunidade sul-africana de Los Angeles, no início dos anos 2000. Krump é uma dança onde a gente retrata a predominância, a atitude, né, e movimentações em que utiliza força, né, dinamismo, velocidade. Snowbroke, junto com Flashbone, são ícones do Krump no Brasil. Os dois estiveram em São Luís para um workshop que reuniu gente apaixonada pelo estilo. O Krump, sobretudo, é uma cultura que ela nasce nas ruas. O seu fundamento, essa filosofia principal, é que o Krump ela nasce a partir de uma cultura urbana de conflitos. Mais do que uma dança, o Krump é embalado por muitas representações culturais e desperta variados significados para quem vê e principalmente para quem dança. Viver o momento. Sentimento. É aprender. Complexo. Força. Absurdo. Vivência. Buck. Sensacional. Paz. Liberdade. No Maranhão, a dança começa a ganhar força. Tem crescido bastante. Antes começou com poucas pessoas, né? Eram de 3 a 4 pessoas e aí a gente foi crescendo esse movimento. Antes também tinha até mais meninas, a gente tinha até um grupo de meninas e graças a Deus muitas ainda permaneceram. E aí é o que você está vendo. Artisticamente agressiva, a dança se caracteriza por movimentos parecidos com de lutas, uma maneira de representar a violência. São apresentadas nas conhecidas batalhas. Na hora que todo mundo vai dançar, é uma coletividade, não tem a individualidade dentro do Krump, onde eu danço e eu apareço, não. Tem eu danço e eu apareço porque vocês me dão suporte para isso. E o Krump se torna uma dança magnífica. O Ministério do Meio Ambiente lançou o Sistema Nacional de Controle da Origem de Produtos Florestais. O objetivo do Sinaflor é qualificar e dar transparência à gestão ambiental. O sistema irá rastrear toda a cadeia produtiva, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. O novo sistema vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal. Um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreabilidade de toda a cadeia. Então, em qualquer momento eu sei qual a origem daquela madeira, o fiscal lá na ponta, o fiscal na ponta com o celular consegue acessar o Sinaflor e conseguir identificar os códigos daquela madeira, ele consegue voltar a que plano de manejo aquilo foi autorizado. Então, ele dá uma transparência total no sistema, e isso facilita tanto a gestão florestal quanto a fiscalização florestal. O primeiro estado a operar a ferramenta no início deste ano foi Roraima, e já é possível sinalizar a melhoria dos processos. Hoje os processos de gestão florestal no nosso estado, no estado de Roraima, ele tem a parte física, então você tem que lançar no sistema, no Cisprof, todo o sistema a parte física. Hoje não, hoje vai ser já lançado no próprio Sinaflor. Então você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Para o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil. É preciso acabar a ilegalidade do transporte, da extração da madeira na Amazônia. E esse é um passo importantíssimo, talvez seja o passo mais importante que a gente está dando para mudar a visão de sustentabilidade e de desenvolvimento na Amazônia. E nesta sexta-feira começa o calendário de saques das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Para auxiliar no fluxo de atendimento, as agências em todo o país vão abrir 2 horas mais cedo, nesta sexta, na segunda e na terça. E no sábado também haverá atendimento exclusivo dos saques de contas inativas. Confira os endereços no site da Caixa. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo.
Nesta quinta-feira, a chuva vai diminuir no estado de São Paulo. No litoral, o ar seco ganha força e não chove. Pelo interior e na Grande São Paulo faz muito sol e calor, mas a partir da tarde ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva isoladas. A mínima prevista para a capital é de 18 graus e máxima de 30. Em Mogi das Cruzes, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Na sexta-feira, a previsão não muda. Faz muito sol, a temperatura fica elevada e pode chover entre a tarde e a noite. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.